Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai aprender sobre toracocentese, e mais especificamente sobre toracocentese guiada por ultrassom, um procedimento aí padrão ouro para a gente realizar a beira-leite. Então sem mais delongas, vem comigo pro vídeo. Então, pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre toracocentese, né? Então, essa aula vai ser especificamente sobre o procedimento em si, né, guiado por ultrassom. Para a aula de ultrassom pulmonar, né, a aula sobre como realizar o exame, né, como identificar quais alterações pulmonares através do ultrassom. Eu tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Para você que não viu a aula ainda, é só acessar no link e ver. Nós temos vários vídeos sobre ultrassom pulmonar, protocolo Blue, as efusões pleurais, como que a gente faz para identificar, como que faz para identificar pneumotórica, tá bom? Ah, pessoal, e antes de começar a aula, eu não costumo pedir isso aqui no vídeo, mas eu vejo que muita gente vê o vídeo e não deixa o like, não deixa um comentário. Então, para você que gostou desse vídeo, esse vídeo realmente fez a diferença para você na sua prática, né? Deixa o like, deixa o comentário embaixo, que a gente está sempre empenhando para postar mais vídeos, né? Para poder trazer mais sobre esse assunto do ultrassom à beira-leite, tá bom? Vamos lá. Então, o objetivo da aula é o quê? Compreender as indicações e contraindicações, né, do procedimento, a gente vai ver, né? A principal indicação é as efusões pleurais. Quando eu falo efusão pleural, eu falo os derrames pleurais, né? Os líquidos que ficam ali dentro da pleura. A gente vai identificar com o ultrassom o principal sítio de punção, executar a técnica correta, né? Então, como que a gente executa na técnica? A gente tem vários jeitos de executar, né? Tanto guiado quanto localizando o melhor bolsão para a gente realizar a punção. Conhecer e prevenir as complicações que podem acontecer nesse procedimento. Então, ali, mais uma vez, só reforçando, os principais sítios, né, de janelamento pulmonar são 12, né? E, mais uma vez, a gente tem uma aula completa sobre ultrassom pulmonar aqui no canal. O link tá aqui embaixo. Mas a gente tem que lembrar sobre os 12 campos pleuropulmonares que a gente utiliza com ultrassom, tanto anterior, posterior e medial lateral, né? São esses locais que a gente vai ensonar com ultrassom para tentar identificar o derrame pleural, bom? Mais uma vez, reforçando aqui sobre aquele sinal bem característico que eu falo bastante no vídeo de ultrassom pulmonar, né? Que é o sinal da asa do morcego, né? É um sinal ali para a gente identificar se a gente está fazendo o janelamento correto, né? Lembrando que o probe ele tem que estar vertical, né? Com o índice voltado para o pescoço, para a cabeça do paciente, onde a gente vai deslizando sobre as costelas ali para a gente achar, né, a pleura deslizando, um espaço entre duas costelas, a gente tem aquele espaço ali para a gente olhar com o ultrassom. Por isso é denominado o sinal do morcego, é um sinal fisiológico do janelamento correto do ultrassom pulmonar. Só relembrando esse sinal. Vamos lá. Então, as principais indicações são das efusões pleurais. Então, o raio-x ele detecta cerca de 47%, né, das efusões pleurais, a ausculta pulmonar 61%, e o ultrassom pulmonar ele tem uma acurácia de 97%. Então, assim, o melhor exame para a gente identificar efusões pleurais. E o melhor é que com o ultrassom a gente pode realizar uma punção 100% segura, né, de estar funcionando ali no local correto, para evitar as complicações, que a principal complicação é o pneumotórax mediado a esse procedimento, tá? Outras complicações são sangramento, atingir vasos, sangrar bastante, né? De repente fazer o hemotórax, que é muito menos comum, mas pode acontecer, mas a principal complicação é o pneumotórax. Então, como que é, né, no ultrassom pulmonar, né? Quando a gente sona e vê um líquido lá no pulmão, esse líquido no ultrassom ele fica preto, né? Ele tem essa ecogenicidade de ficar preto. E quando a gente vai lá no pulmão e tem líquido entre o pulmão, né, e a pleura, a gente vê, como no vídeo aqui, né, a gente vê o líquido aqui dentro do pulmão. A gente tem que saber identificar algumas estruturas. Aqui eu tô bem na parte medial aqui, né, das costelas, mais para o finalzinho, porque eu consigo ver aqui o diafragma, então é muito importante eu delimitar o diafragma. Aqui eu tenho a estrutura abaixo do diafragma, né, que pode ser, se estiver do lado direito, é o quê? O fígado, e se estiver do lado esquerdo, é o baço. Então vejo que a ecogenicidade de tecidos moles ela é um pouco mais cinza, com cinza claro, né? Então eu tenho aqui a ecogenicidade de um órgão, aqui eu tenho mais hiperecogênico, é a linha do diafragma, e aqui eu vejo o líquido aqui, e eu vejo uma estrutura nadando aqui nesse líquido. Esse é o famoso sinal da água viva, sinal do tubarão. Nada mais é do que o pulmão sendo colabado, né, pelo esse líquido, a base pulmonar ali, e a gente tem o pulmão nadando nesse líquido. Esse é um sinal clássico de derrame pleural. E eu estou ensonando aqui na pele subcutâneo, e aqui eu tenho um bolsão exatamente muito bom de punção. Então eu posso funcionar aqui que eu não vou acertar pulmão, não vou acertar nenhuma estrutura. Então aí o exame, né, confirmando o diagnóstico, nossa hipótese, lógico que eu escutei, estava com abolido ou diminuído nessa região, o paciente tinha clínica, né, respiratória, e aí eu fui para a insonação, que é o quinto pilar, né, do exame físico, e aí identifiquei o derrame, não só como identifiquei o derrame, se tiver repercussão, a gente pode realizar a punção aqui nessa região do espaço onde eu estou insonando, que a gente vai acertar com certeza o líquido, sem complicações de pneumotórax e outras complicações que possam acontecer. Aqui, mais uma vez, né, para mostrar que ele detecta mínimos derrames, então que a gente pode ver nessa imagem, tem um mínimo derrame aqui nessa imagem, né, que dá para ver que é o diafragma, e aí quando o paciente inspira, a gente abre ali o bolsãozinho de derrame, que a gente pode ver aqui um pedacinho do pulmão aqui, que pode ser o sinal da barbatana do tubarão, e aqui o líquido, a parte preta que denota o líquido aqui dentro do pulmão, certo? Aqui é para a gente demonstrar uma principal situação que pode acontecer, que é quando aquele paciente tem ascite
e derrame pleural pode acontecer muito comum no paciente cirrótico, né? Então a gente tem, por isso que a gente saber delimitar a estrutura é muito importante. A gente delimitar aqui o diafragma e saber para que lado que está o índex. Índex é aquela pontinha de localização do probe, do ultrassom, né? Saber que ele está voltado para a cabeça. Então, aqui a gente tem a comunicação sapatina do GE, está escrito GE aqui do lado, quer dizer que o índex está para cima. Então, para cima, se ele estiver para o lado da cabeça, para cima é pulmão, para baixo é a barriga e o abdômen, né? E aqui a gente tem o diafragma delimitando essas duas estruturas. Para a gente não confundir, isso aqui não pode. Eu vou achar que isso aqui é derrame pleural também, não. Isso aqui é líquido acítico, o fígado está aqui. O líquido acítico está por cima do fígado, aqui tem um diafragma, e aqui eu tenho um líquido pleural aqui. Então tem os dois líquidos. Então saber reconhecer isso é muito importante. Por isso que a gente tem que saber a anatomia corretamente, identificar ali o diafragma para a gente achar o melhor local de punção, né? E fugir dessa estrutura aqui, que é o abdômen e o diafragma, né? E outra complicação é a perfuração do diafragma, né? Lesionar o diafragma ali nessa tentativa de punção. A gente pode fazer uma outra coisa que é quantificar o derrame. Eu tenho vídeo também no canal ensinando como quantificar o derrame pleural, né? Então, assim, a gente pode quantificar, estimar quanto de líquido que tem ali dentro daquele pulmão. Como que a gente faz isso? O paciente deitado em posição ali supina, e aí a gente vai, com o probe do ultrassom, a gente vai achar o diafragma ali, o fígado, no caso do lado direito, e a gente vai subir um pouquinho, onde a gente vai delimitar aqui do diafragma, né? Aqui o diafragma, a gente achou o bolsão de líquido, a gente vai medir do diafragma até a base do pulmão que está colabado. Essa altura, a gente, em milímetros, a gente multiplica por 20 e a gente tem a quantidade de derrame pleural, né, ali estimada. Né? Aqui a gente tem uns exemplos, né? Se for 10 milímetros, 150, se for 20, 600, se for 35, 1.500, 1,5 litro, 2 litros e meio de líquido ali aproximadamente naquele pulmão. Então aqui para exemplificar, né, como que a gente faz a medida, então aqui a gente tem o diafragma, fígado, a gente mede da base, né, do diafragma até a base do pulmão colabado, a gente pega todo o líquidozinho pretinho, essa distância multiplica por 20, a gente tem a quantidade em ml do líquido pleural. Tá, como realizar a técnica agora então? Como que a gente vai fazer para realizar essa técnica? Vamos lá. Então aqui eu separei um vídeo para vocês, para mostrar. Então aqui a gente identificou o quê? O derrame pleural, né? E aí eu localizei ali, né, exatamente na região que está, né, o derrame. Eu posso fazer essa técnica de dois jeitos. Vou parar um pouquinho o vídeo aqui. Posso fazer essa técnica de dois jeitos, né? Tanto o paciente deitado, em posição supina, com ultrassom, localizando o bolsão de líquido, eu já tenho ali onde funcionar. Eu posso funcionar o paciente deitado, o paciente sentado, né, desde que eu identifique o bolsão de líquido. E eu posso fazer essa identificação, dependendo da quantidade de líquido que está no pulmão, desses dois jeitos. Tanto o paciente sentado, quanto mais líquido tem, melhor ali o bolsão. E o paciente, a gente pode fazer deitado ou sentado, que vai dar certo. Então, duas técnicas. Eu posso localizar o bolsão, marcar e puncionar cegas, ou eu posso fazer o procedimento guiado. Com o ultrassom, eu localizo, paro o ultrassom ali e faço a punção exatamente naquele local ali que eu localizei o bolsão. Então vamos lá para o vídeo. Isso aqui é um caso real, né, que eu realizei a punção. Pessoal, estou aqui com o ultrassom portátil. Esse é um ultrassom da Mops, um ultra portátil. Né, é um ultrassom de bolso. Eu já mostrei ele no canal aqui algumas vezes, né. Então ali, paciente sentado, como o líquido era bastante, né, então o paciente sentado ali naquela posição clássica de punção às cegas, né, o paciente senta, deita, né, e a gente consegue abrir o arco costal e a gente consegue melhorar ali o local da punção. Essa punção a gente faz muito às cegas, né, mas com ultrassom dá para fazer também, como a gente vai fazer nesse vídeo aqui. Então ali eu localizei, né, tô com o ultrassom, né, assim, foi uma pena que esse vídeo não, eu achei que tava pegando, o monitor do ultrassom tava do outro lado, eu achei que tava pegando e não pegou, mas enfim, eu tô olhando lá no monitor do ultrassom, e aí localizei o local de punção, né, ali a gente tinha um bolsão, com o ultrassom eu deixei, lembrando aqui, pessoal, a técnica de punção, na verdade, como preparar, né, aquilo clássico, a gente pode usar até um cateter monolúmico, a gente passar ali e deixar drenando, ou a gente pode deixar o gel drenando ali, né, a gente coloca um equipo de soro, então aquela técnica clássica, campo cirúrgico, a gente vai fazer a antisepsia da pele, tudo estéreo ali, para não evitar de contaminação, tá? E a gente realiza aquela punção. Então vamos lá. Ali eu localizei, né? Então achei exatamente o bolsão de água, perdão, né? E realizei a punção. E aí localizei o bolsão de líquido, né? O que aconteceu ali? Eu puxei um pouco e aí veio o líquido e parou de vir o líquido. Aí eu voltei com o ultrassom de novo para me ver se realmente saiu ali ou não. A gente pode ver a interferência da agulha, a gente vê a pontinha da agulha ali com o ultrassom. E aí localizei que realmente estava lá. Aí com segurança eu introduzi mais agulha, então estava faltando introduzir um pouco mais agulha. Eu introduzi mais agulha e aí veio o líquido, né? Então ali demonstrando como que tá. Então a gente deixei um gelcro lá, né? Um gelcro tem que ser um gelcro calibroso, tá? E aí coloquei um equipo de soro e aí veio. E ali a gente pegou 3 amostras, né? Então a gente faz a análise com 3 amostras ali do líquido. E aí o líquido caiu. Então essa paciente saiu mais de 1.500 ml de líquido. É um líquido bem citrino, né? A gente olha o aspecto do líquido também. Então é isso, pessoal. O que fica dessa aula é que toracocentese guiada por ultrassom é o melhor jeito da gente realizar hoje em dia, tá? Punção às cegas, que você tem ultrassom abelha-leito, se você domina a técnica, se você sabe fazer o diagnóstico, a punção, ela tem que ser feita guiada, porque é mais segurança para o paciente,
melhora a taxa de assertividade, diminui a taxa de complicação e, lógico, você não tem aquele estresse de estar funcionando às cegas, né, de tentar identificar ali o que está acontecendo ali, né, prever o que está acontecendo ali às cegas, né. Com ultrassom, você não tem isso, a segurança é muito maior. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo. E lembrando, pessoal, se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o like, deixa um comentário aí, isso ajuda muito a gente pro canal, tá bom?